Até queria que tu falasse um pouquinho, Raulzito, Sim, sobre os destinos, assim, né? Tu morou já em 3 cidades da Austrália. metade da Austrália. Tu é tipo Morei em cigano. 3 estados, gente. Então, cigano Igor. Sim, Então, assim, ó, Cigano Igor. os destinos que mais me perguntam, né? Gold Coast e Sydney, tu conhece os dois. Então, Sim. queria que tu falasse um pouco como é que tá o cenário, assim, de trabalho na Gold. Eu até vi que entrou um cliente meu aqui, o William Pilati. O William tá em Hum, Adelaide. E ele conseguiu um trabalho, assim, na mesma semana que ele chegou. Ele conseguiu num caraca. hostel, então ele acabou. Faz pouco tempo que o William foi, acho que foi uns 3 meses atrás, se não me engano, se ele estiver aqui ainda. Então, Uhum, assim, para ver como a coisa tá rápida, né? E em sim, todas as cidades, mas o que eu tô notando agora é muita procura por Gold Coast e Sydney. Então, sim. eu queria que tu falasse um pouco da Gold, principalmente, porque muita Uhum, gente ainda tem medo de ir para Gold pela questão de ser sazonal, né? Que sim, antigamente era muito sazonal a Gold Coast. Então, sim. fala um pouquinho, Raul, pra gente como é que tá a Gold Coast, assim, nesse dia a Vamos dia lá? em Não, questão de trabalho. vamos, vamos, com certeza. Bom, vamos lá. Então, gente, o que que aconteceu aqui na Austrália, tá? A Austrália ficou fechada, a gente sabe, aconteceu lá em março de 2020. Fechou as fronteiras, ninguém entra. Quem ficou aqui se deu muito bem, fez muita grana, cresceu pessoalmente, cresceu profissionalmente. Porque imagina, você já está num país que tem. Pensa no Brasil, tá? O Brasil tem 200, sei lá, 220 milhões de habitantes. Vamos chutar aí, tá? A Austrália tem 21 milhões, 25 milhões. Vamos pensar em adultos, tá? Vamos pensar assim, tem 19 milhões de adultos. Você tem 10 vezes menos competição diretamente. 10 vezes menos competição do que na Austrália em número de pessoas. Pode ter menos vagas? Uhum. Tá, até pode ter. Beleza. Mas você já tem menos competição. Então, o brasileiro que está acostumado a sentar o pau para poder conseguir pegar uma vaga e ter que se destacar, cara, aqui diminui um pouco a competição. Primeiro ponto. Aí você pega um país que um monte de gente foi embora, porque decidiu ir embora, ninguém foi mandado embora. Só que você tem que ter as suas condições financeiras para ficar. Não acho que o governo acertou, é outro ponto, mas são coisas diferentes. Uma é a nossa parte, outra parte, o que, que eles fizeram. Quem conseguiu ficar se deu muito bem. Beleza. Aí você está nessa situação, em Gold Coast era muito isso, porque o pessoal dizia, não, se você está em Gold Coast e você está no inverno, tem muito menos turismo e ao mesmo tempo acabam tendo menos vagas. Tem menos construção, tem menos isso, tem menos aquilo. Por quê? Gold Coast hoje tem de 500 a 600 mil pessoas, se não estou enganado. Se a gente está falando de Sydney, são quase 5 milhões, então é muito maior. Mas a gente tem que começar a pensar. Gold Coast está a 1 hora de Brisbane, tá? Que é a maior cidade do estado aqui, de Queensland. O que vai acontecer em Queensland em 2032? Olimpíadas. Então nós teremos Olimpíadas daqui a 10 anos. Então o Uhum. que os caras estão tendo que fazer? Eles vão construir, vai ter obra, vai ter construção de rodovia, vai ter reforma disso, vai ter reforma daquilo, etc, etc. Vai ter um monte de coisa acontecendo. Tá? Aí começa a vir um monte de coisa. Não tem gente para trabalhar aqui. Então, em Gold Coast, a população cresceu muito, porque por conta de as pessoas poderem trabalhar de casa, o cara não quer mais ficar em Melbourne e não quer mais ficar em Sydney, que ele trabalha numa grande empresa lá. Ele podia trabalhar remoto. E ele pensa, eu Uhum. vou ficar morando nessa cidade grande, que talvez é fria ou não tenha praia, não sei o quê. Meu Eu sonho é vou para Gold Sunshine Coast. Coast, eu vou Uhum. para Gold Coast, porque por causa de trabalhar de casa, eu vou fazer disso. Então, muita gente veio, eu sou um deles, muita gente veio de outros estados, veio para Gold Coast, só que daí, ao mesmo tempo, um cafezinho da esquina, que talvez abria 4 vezes por semana e não abria segunda e terça, porque queria descansar o cara, ou segunda, terça e quarta o cara não abria, e trabalhava de quinta a domingo, ele começou a ver o quê? Mais pessoas na região, mais pessoas consumindo. Opa, eu acho que eu posso abrir mais um dia meu café. Aí ele abriu quarta-feira. E ele, opa, peraí, tá começando a bombar, tem mais gente, Uhum. porque tu começa a ter mais clientes. Aí ele abriu na terça. E o que que ele precisa? Precisa de gente para trabalhar. E aí assim começa a acontecer. Então cresceu a cidade, cresceu a demanda por pessoas trabalhando, porque tem mais pessoas morando aqui. Para ter uma noção, Gold Coast foi a cidade, o subúrbio, que mais recebeu pessoas de outros estados na Austrália inteira no ano passado. Então, olha o quanto que cresceu em relação a isso. Uhum. Claro que tem gente que está saindo de Gold Coast. Ah, tá ficando muito corrido para mim. Não tá muita gente. Agora eu vou morar num lugar mais para cima, mais para dentro. Tem isso, mas ao mesmo tempo tem mais Uhum. pessoas vindo. Gold Coast se tornou área regional para a questão de vistos também
2019, 2020, se não me engano, não tenho certeza Eu acho que absoluta foi da data. 2019. Uhum. 2019, acho que foi final de 2019 ali. Então, o que começa a acontecer? Aumentou os olhos. Porra, um lugar irado. É quente, tem praia, começou a ter mais trabalho. Vamos comparar com Sydney? Não dá para comparar, porque lá tem 10 vezes mais pessoas do que aqui. Não tem como, porque lá tem muito mais coisa. Mas o ponto é, tem mais concorrência, tem mais gente morando lá, então tudo isso acontece. Então, Gold Coast cresceu muito e tem muita, mas muita oportunidade aqui. Vai durar isso para sempre? Não sei, mas mais empresas vão querer vir para cá, para Brisbane, Sunshine Coast, que são as três, digamos, principais cidades, Uhum. que Gold Coast para Brisbane dá 1 hora e de Brisbane para Sunshine Coast dá mais 1 hora. Então você tem essa 2 horas aqui de diferença, você passa uma região gigantesca, é a M1, né, que é como se fosse uma freeway, uma rodovia, que é uma linha Uhum. reta e só vai, velho. 2 horas para cima, 2 horas para baixo, acabou. Então tem muita coisa aqui. Em Sydney também tem. Tem muita oportunidade. Tem muita coisa. Mas Sydney é São Paulo, cara. Então, assim, É, cidade tem grande, né? muita coisa. Cidade grande. Para muitas vagas de emprego, pensando já num nível bem mais gerencial, high level, está falando de pessoas que vão, sei lá, para 120, 140 mil dólares por ano, algumas empresas não vão ter na Gold Coast essa posição. Talvez elas vão Uhum. ter em Brisbane, talvez elas vão querer que você more em Melbourne, talvez que você more em Sydney, dependendo da empresa. Agora, empregos, cara, eu vou dizer assim, empregos até 80 mil dólares por ano, não, vai. Adelaide, mesma coisa, desespero por pessoas lá. É. Desespero. E assim, o que a Assim, gente observa, até o meu cliente, esse que eu falei, o William, comentou ali que 2 horas depois que ele chegou na Austrália, ele já tinha proposta de emprego. Tá? Então, olha, 2 horas, cara, gente. Eu falo, às vezes as duas pessoas horas. falam pra mim, ai, você não conseguiu emprego, Mário. Gente, é impossível. Só se tu realmente for assim, não vou trabalhar com nada porque não quero fazer nada. Aí não vai trabalhar, mas a Austrália Sim. tem trabalho. Isso que tu Meu, comentou agora, não tinha nem atualizado o iPhone dele, o celular dele para pro horário da Austrália já tinha emprego. Porra. exatamente. E isso que tu comentou agora da Gold, que como mudou depois da pandemia, é meu caso. Eu morava na capital aqui do Rio Grande do Sul, vim pro Uhum. litoral e como o litoral cresceu, né? Porque muita gente, pô, eu não quero mais Porto Alegre, posso trabalhar home office, vou pro litoral. Então, e é isso que acontece, vai, Uhum. né, surgindo trabalho, empresa, a coisa vai mudando muito, né? Esse cenário de é sazonal. Não existe mais isso. Sim, Principalmente na Austrália, eu vejo que não tem mais isso, né? De essa cidade sim. aqui tem menos trabalho. Não, toda a Austrália está com muito trabalho, né? É, Então, é bizarro. É bizarro. É literalmente bizarro.